Salve, salve, espectador do canal Resgatando a História, tudo bem com vocês? Bem, é um enorme prazer trazer para vocês a aula hoje de número 8. Hoje nós iremos trabalhar com o tema Revolução Industrial, exatamente. Hoje nós iremos entender o porquê dessa revolução e quais são os impactos para os nossos dias na contemporaneidade. Antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Professor Alan, sou pesquisador e também sou youtuber. A proposta do canal é, como eu falei, sempre trazer aulas dinâmicas, mas eu me preocupo muito com a questão da qualidade, dos detalhes e dos pormenores, visto que numa sala de aula não tem como o professor explanar de forma consciente e coerente todo o assunto, devido ao tempo ser pequeno. Então aqui eu irei expor com mais riqueza de detalhes alguns pontos que muitas vezes, devido ao tempo, passam batido dentro de sala de aula. Então, o meu intuito aqui como professor é passar todos os pormenores de forma consciente e também consistente. Quero dizer para você que já se inscreveu, meu muito obrigado. Dizer para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, por favor, inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo, você não perde nenhuma aula e fica atualizado dentro desse mundo tão vasto da historiografia como um todo. Uma outra coisa, se você não entender qualquer coisa, comente aqui na descrição do vídeo, que depois com calma, com muito carinho, eu irei procurar responder a você. Tudo bem? Não esqueça também de deixar um like, assim você ajuda a crescer o meu canal e desenvolver o meu trabalho. Antes de iniciarmos, gostaria de trazer a você a nossa fonte bibliográfica, falando sobre a questão da Revolução Industrial, de Francisco Teixeira, essa que está aqui no vídeo. Esse livro ele é muito interessante, a sua obra científica nos ajuda a compreender os pormenores que ocorreram dentro desse recorte temporal e espero que vocês gostem. Antes de mais nada, solta a vinheta. Bem, sem mais delongas, vamos agora direto à nossa aula sobre a questão da Revolução Industrial. Eu pergunto a vocês, o que foi essa questão da Revolução Industrial? Foi a mudança drástica, sem precedentes na história, do mecanismo manufatureiro para o industrial. Mas, professor, aonde ocorreu isso? Ocorreu na Inglaterra, na Europa, exatamente. Professor, em que período? Ocorreu na segunda metade do século XVII, de forma mais específica, na década de 60, 1760. Então, ocorre primeiro na Inglaterra e depois vai se espalhando por toda a Europa. É importante você compreender esse recorte temporal e onde também se iniciou a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial começa na Inglaterra. Agora eu pergunto a vocês, ou vocês também devem estar se perguntando, professor, por que essa Revolução Industrial não começou em Portugal? Ou por que não começou na Espanha, visto que tanto Portugal como Espanha foram os que desbravaram os oceanos primeiro, antes de Inglaterra e antes da França? É muito simples, nós vamos entender os pormenores no que se refere à questão da Revolução Industrial e o porquê da Inglaterra ter sido a primeira a constituir a Revolução Industrial. Vamos lá. Por que a Inglaterra foi a primeira a se industrializar? Por causa do acúmulo de capitais. Professor, não entendi. Explico para você. Na época do reinado da Rainha Elizabeth I, de 1558 a 1603, houve um acúmulo de riqueza muito grande, através do comércio, da pirataria e também de outras práticas que eles faziam com as colônias na época, invadindo aqui, invadindo ali. Então, eles tiveram muito acúmulo de riqueza no reinado da Rainha Elizabeth I. Então, isso aqui vai proporcionar que ocorra a Revolução Industrial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a questão da modernização da agricultura. Temos que compreender que nesse recorte temporal do início da segunda metade do século XVII, houve o quê? Houve uma modernização da agricultura. Os senhores feudais, no caso a nobreza feudal, ela entendeu que ela precisava não só plantar para comer, mas eles precisavam plantar para comer e também para comercializar. Então eles investiram na questão de adubação, de irrigação
e de outras coisas que eles foram descobrindo nesse recorte temporal. Então houve que uma modernização da agricultura. O terceiro ponto, mão de obra farta e barata. É um outro ponto que é importante nós entendermos por quê. Porque essas pessoas, elas tinham terras na zona rural e elas foram, de livre e espontânea pressão, pressionadas a vender esses lotes de terra a esses senhores nobres feudais. Ou seja, fizeram arrendamento, depois fizeram cercamento, e essas pessoas ficaram sem terra para plantar, para colher, para comer e para viver. E eles saíram da zona rural rumo às estradas como andarilhos, como mendigos, sem perspectiva nenhuma. Então eles chegaram às cidades, como quase que mendigos, como andarilhos, procurando uma forma de sustento, não só para ele, mas para a sua família. Então houve uma mão de obra muito farta e barata. As pessoas estavam tão desesperadas para comer que elas aceitavam qualquer trabalho e por qualquer valor. Uma parte triste da história. A quarta parte, a abundância de carvão e ferro. Temos que entender que a posição geográfica da Inglaterra, no seu solo, era rico em carvão, que era a questão que dava a consistência para que fosse desenvolvido a questão da Revolução Industrial, e o ferro, que era a matéria-prima na qual eram feitos os maquinários. Então, a Inglaterra ela desfrutava de abundância tanto de carvão como também de ferro. É um outro ponto importante que ajuda a compreender a Revolução Industrial dentro da Inglaterra nesse recorte temporal de 1760. Mas não terminou não, vamos continuar. A quinta parte fala sobre o puritanismo. O que significa isso, professor? Os puritanos, ou o puritanismo, eles entendiam o seguinte, resumindo a história deles, eles entendiam que você deveria trabalhar muito para prosperar e também viver uma vida de oração. Trabalho e oração iriam lhe proporcionar ter uma vida boa, como de ajudar as pessoas também que necessitavam. Esse era o entendimento no geral sobre a questão do puritanismo nesse contexto aqui da Revolução Industrial na Inglaterra. Tranquilo? Passando para a sexta parte, falando sobre a Revolução Gloriosa, que ocorreu em 1688. Professor, o que tem a ver a Revolução Gloriosa com a Revolução Industrial? Tem tudo a ver. Quando o parlamento consegue fazer essa revolução, eles convocam um novo rei. E esse novo rei era protestante, que casa com uma rainha protestante. O parlamento, junto com o rei, eles conseguem fazer um acordo, onde o parlamento iria disponibilizar um exército, disponibilizar uma corte no que se refere à justiça, eles iam comparar os direitos iguais para todos, a rainha ou o rei teriam a sua importância nesse contexto histórico, mas a autoridade seria julgada pelo parlamento. Então, compreendendo aqui o que se refere à questão da Revolução Gloriosa, ela muito que contribuiu para que houvesse a questão da Revolução Industrial, porque eles fizeram com que a comercialização ela se propagasse cada vez mais e chegasse a um nível altíssimo de comercialização, de industrialização. E a Inglaterra ela foi se transformando e servindo de exemplo para outros países que estavam ao seu redor, como a França, como a Espanha, como Portugal, e como tantos outros estados ali que estavam surgindo. Tudo bem? Uma outra parte muito importante aqui, vamos falar sobre as máquinas industriais. A primeira coisa importante é compreendermos aqui. Começou pela industrialização de tecidos e algodão. Lembrando que houve a questão dos cercamentos, na questão da Revolução Inglesa. E na Revolução Industrial, esses grandes arrendatários sobre a questão de terras, eles pegaram essas terras e tornaram essas terras cada vez mais produtivas. Colocaram muita criação de ovelhas para que tivesse o que? Tecido de algodão. Então, eles fizeram muito plantio em larga escala. Então, houve um desenvolvimento muito grande na parte de industrialização de tecido de algodão. Isso foi um ponto determinante para o início de tudo. A segunda parte é que em 1760 foi disseminado o uso da lançadeira volante por John Kay. O que significa isso? Eles começaram a
dentro desse contexto e esse recorte temporal, começaram a criar maquinários que proporcionavam um desenvolvimento industrial mais apurado para aquela época. Em 1767, 7 anos depois, foi inventada a Spin Twin, ou seja, pelo tecelão e carpinteiro James Haggerty. Essa invenção aqui desse inglês tecelão permitia 8 tipos de linha numa máquina só, trabalhando numa velocidade maior. Só que a questão da máquina para com a tecelagem não estava muito de acordo, mas mesmo assim a produção aumentou e aumentou em larga escala. Só que depois houve o lançamento também, em 1785, quando as cidades inglesas e o impacto industrial aconteceu, de uma outra máquina que iria proporcionar muito mais desenvolvimento e coerência. Agora, nessa transição de 1767 e antes de chegar em 1785, é lançada uma máquina que atende tanto os tecelãos, como também atende a parte da industrialização, ou seja, era uma máquina que eles conseguiam levar para casa, era manual, e eles conseguiam substituir até 11 funcionários. Então você percebe que aquelas pessoas que buscavam uma especialização ainda melhor, no caso do tecelão e o carpinteiro, eles conseguiam ter uma diferenciação no que se refere à conquista de uma oportunidade de trabalho. Não era fácil dentro desse contexto. Primeiro que o salário era baixo. Segundo que era muito difícil. As pessoas trabalhavam muitas vezes nem para ter o produto, no caso que era um produto barato, mas era mais para comer, porque a economia girava em torno de grãos. Então não era fácil para você se manter dentro desse contexto histórico. Visto que quando começou a industrialização de tecidos e algodão, nós temos que entender que dentro desse recorte temporal aí, essas peças, esses produtos que eram usados, essa matéria-prima, era muito barato e a procura era muito grande por outros países próximos à Inglaterra. Então o desenvolvimento e o impacto nas cidades inglesas foi muito grande. Começaram a surgir cidades próximas dessas indústrias, né? A gente começou a observar também uma grande diferenciação, grandes chaminés com muita fumaça saindo. E é nesse recorte temporal que começa no que se refere à questão da poluição, né? Que nós damos o nome de poluição urbana, né? O impacto global, né? E tudo mais que nós estamos vivendo hoje no nosso cotidiano no século XXI. E nós estamos falando de 1760, ou seja, aí tem praticamente mais de 300 anos de Revolução Industrial e seus impactos refletem, como eu falei, até os dias da contemporaneidade. Dando continuidade, eu friso aqui uma parte muito importante que eu trago a vocês. As primeiras fábricas elas foram construídas próximos, para não dizer à margem dos rios. Por quê? Porque muitas vezes essas fábricas elas precisavam da água, que era a fonte de energia utilizada naquela época, dentro daquele contexto, dentro daquele recorte temporal. Uma outra parte importante é que o vapor ele vai substituir essa força que era a água na época. A partir do momento que o vapor é descoberto e posto em prática, as fábricas elas saem próximo aos rios e vão para os grandes centros das cidades, exatamente. Elas vão ocupar os centros de todas as cidades, principalmente na Inglaterra. Então o uso de vapor exigiu que máquinas mais resistentes, ou seja, essas máquinas elas precisavam de um tipo de ferro que necessitaria ser mais forte, mais sólido, mas que fosse barato. Então o que foi que aconteceu? Aconteceu que o ferro resistente fácil de ser fabricado foi produzido na Inglaterra e foi descoberto. Então esse ferro que era mais resistente e mais barato, ele substituiu no caso a madeira. E houve grandes descobertas. Uma descoberta muito importante foi o barco a vapor, o Robert Fulton, em 1807. Então começou-se a explorar nas navegações, na parte marítima, o que se refere muito à questão do barco agora a vapor, do barco. A locomotiva. A locomotiva foi uma outra grande descoberta na Inglaterra, na Revolução Industrial, que também era vapor, visto que uma viagem de Manchester a outra cidade durava em torno de mais ou menos uns 12 dias. Com a locomotiva viajando a 45 km por hora, eles demoravam menos de 4 dias. Então, para eles foi um grande benefício, né?
um grande salto no que se refere à industrialização, à tecnologia, e essa primeira estrada foi construída ainda no meado de 1830, 1825, mais ou menos nesse recorte temporal, entre a cidade de Manchester e Liverpool. Então é importante também frisar que a locomotiva e o barco a vapor foram duas grandes conquistas dentro da Revolução Industrial proposta na Inglaterra. A vida dos trabalhadores nas fábricas era insalubre. Esses trabalhadores eles não tinham as condições mínimas de trabalho, trabalhavam cerca de 12 a 15 horas dentro da fábrica. Um outro ponto importante, a questão da iluminação, da higiene, até da própria segurança, era muito difícil. O que acontecia também dentro das fábricas era a exploração de forma grotesca das mulheres e das crianças. As mulheres recebiam talvez até 40%, 60% a menos que os homens, assim como as crianças, por serem mulheres e também por serem crianças. O intuito das indústrias era dizer o seguinte: as mulheres deveriam trabalhar, assim como as crianças, para não se tornarem mendigos e ficarem pedindo pelas ruas, pelas avenidas. Então era uma forma de exploração muito triste na época, no contexto e no recorte temporal da Revolução Industrial. Como é que era a vida desses trabalhadores também fora das fábricas? Era pior ainda, porque eles moravam próximo às fábricas, onde tinha a maior concentração de poluição e também de sujeira das cidades. Então, assim, as pessoas que tinham mais condições moravam bem longe da parte central, onde era arborizado, tinha jardins, era um ambiente muito melhor. Então, para vocês verem o contexto, das pessoas que tinham uma certa condição moravam bem longe das indústrias, que ficavam no centro das cidades, e as pessoas que não tinham condições, que eram os industriários, trabalhavam praticamente do lado, né? Ou uma rua atrás, ou uma rua na frente das indústrias, e moravam em cortiços com um cômodo, 2 cômodos, às vezes 5, 10 pessoas, e assim eles iam vivendo uma vida muito triste, muito fatigante. Uma outra parte muito que eu quero destacar a vocês, que é interessante: os trabalhadores eles vão à luta. Em que sentido? Eles começam a entender que eles estão sendo explorados demais e começam a buscar melhorias. Eles começam a se reunir pela calada da noite, fazendo ataques em grupos às indústrias, às fábricas, porque eles pediam salários melhores, pediam redução de jornada de trabalho, e como eles não estavam sendo atendidos, o que acontecia? Eles se reuniam entre 12 e 15 pessoas com martelos, enxadas e foices e invadiam algumas fábricas, quebrando grandes maquinários, né? E lá por volta de 1812, 1820, o parlamento britânico ele decreta que quem fosse pego destruindo o maquinário das indústrias seria acometido de pena de morte, no caso. Isso também de fato aconteceu, eles enforcaram um industriário, mataram mais 5, e isso causou revoltas, isso causaram protestos, né? Então, esse contexto histórico da Revolução Industrial foi bom para uns e foi ruim para outros. Aquelas pessoas que migraram dos campos, aquelas pessoas que estavam em busca de uma vida melhor, acabaram sofrendo, penando e tendo uma vida mais difícil do que aquelas outras. Então, essa foi uma outra parte que muitas vezes ela nem é esclarecida, nem é demonstrada em certos livros, né? Devido ao tempo ser curto, eles procuram resumir o máximo, mas é importante nós entendermos que a vida dos trabalhadores nas fábricas, a vida dos trabalhadores fora das fábricas e o trabalho e a luta dos trabalhadores fora dela, nós também podemos trazer para os nossos dias contemporâneos, né? Se nós pudermos entender, sem cometer o anacronismo, e compreender os dias da Revolução Industrial para os nossos dias contemporâneos, ainda se existe muita coisa a se melhorar, existe muitas coisas que o trabalhador deve conquistar, né? Em vista de um trabalho que não é fácil, a jornada de trabalho. Antigamente eles trabalhavam de 15 a 16, 18 horas. Hoje o trabalhador trabalha em virtude de 8, 10 horas por dia. Muitas vezes é convidado de livre e espontânea pressão para fazer o famoso extra. Então, contextualizando mais para que a gente possa ter um verdadeiro entendimento, a pergunta que eu deixo a vocês: será que mudou muita coisa daquele tempo para o tempo de hoje? Faço uma analogia. Irei deixar também a descrição de um vídeo que irei postar a vocês aqui no decorrer da aula,
para mostrar alguns pontos, algumas mudanças da tecnologia, da industrialização, que começou lá atrás, em 1760, até os dias de hoje, e algumas cenas das conquistas que os trabalhadores que começaram lá na Inglaterra tiveram e foram conquistando, e graças a eles, muitos dos benefícios que nós temos hoje, né, no que se refere à questão do trabalho, foram devido a eles também. Outras marchas também aconteceram nos Estados Unidos e se desenvolveram por lá também, na cidade de Chicago. Bem, dando continuidade e não menos importante, eu também trago a vocês o que se refere às greves que eram constantes. Sei que já comentamos um pouco antes sobre isso, mas é importante frisar por quê? Porque através das greves, muita coisa ruim vai acontecer, mas também muita coisa boa vai se tirar desses acontecimentos. Por exemplo, existiu e ocorreu um massacre, o massacre de Pertelon, que ocorreu em que período? 1819, na cidade de Manchester. Cerca de mais ou menos uns 80 mil manifestantes, grevistas se reuniram, onde 11 vieram, infelizmente, a morrer. E eles solicitaram, através da conquista do cartismo, ou cartilha da época, direitos que eles estavam solicitando ao parlamento, onde foram duramente repelidos pelo parlamento e pelo governo inglês da época. Então eles lutaram, vai e vem, e o que aconteceu é que posteriormente eles conseguiram conquistar alguns dos direitos a qual eles estavam brigando, porque essa conquista do cartismo era tipo a cartilha do povo, a carta do povo, e eles tiveram conquistas expressivas. Em 1833, o que foi que ocorreu? Ocorreu a limitação do trabalho das crianças entre 10 a 13 anos, ou seja, essas crianças elas iriam precisar trabalhar apenas 48 horas semanais, ou seja, foi uma grande conquista para o povo da época, dentro do contexto da Revolução Industrial. O outro ponto importante, só elencando também aqui, que as crianças a partir de 13 até 18 anos, elas iriam trabalhar também no horário reduzido, 65 horas semanais também. Assim como as crianças de 10 e 13 anos iam trabalhar 48 horas, as de 13 a 18 iam trabalhar 65. Então, foram beneficiadas as crianças. Tranquilo? 1842, houve a proibição do trabalho infantil e feminino nas minas, por questão de insalubridade e dificuldade. Você já imagina, já era difícil para o homem trabalhar numa mina, imagina uma mulher, agora imagine uma criança. Então foi uma grande vitória para as mulheres e também para as crianças serem proibidas de trabalhar nas minas. Outra parte importante, 1847, houve a diminuição na jornada de trabalho, 10 horas por dia. Foi uma talvez das maiores conquistas ainda do século XIX. 1878, a limitação de 60 horas semanais, ou seja, as mulheres tiveram uma outra conquista, assim como as crianças tiveram em 1833, em 1842 e em 1878, as mulheres iriam conquistar o direito de trabalhar apenas 60 horas semanais. Foi uma conquista maravilhosa. O outro ponto, em 1919, aconteceu o que? Estabelecimento da jornada para 8 horas diário. Então, eu trago a vocês pontos importantes que ocorreram na Revolução Industrial. Essa foi a nossa aula. Espero que todos tenham gostado. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui na descrição do vídeo, que assim que eu tiver um tempinho, eu vou responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Aceito também sugestões, críticas construtivas para que o canal ele venha crescer cada vez mais. Espero que todos tenham gostado. Não deixe de deixar um like, não deixe de se inscrever no canal para que você não perca nenhuma aula. E até a próxima. Fui.